O filme It, uma obra-prima do medo, foi literalmente uma obra-prima dos anos 90. Apesar dos efeitos simples até mesmo para a época, o ator Tim Curry conseguiu apavorar milhares de pessoas mundo afora com seu assustador personagem, o Pennywise, o palhaço dançarino, mas que em vez de sair dançando por aí, ele preferia sair matando e devorando crianças para se divertir e se alimentar. O filme é baseado na minissérie It, a Coisa, de Stephen King, e aqui no Brasil você pode encontrar a obra completa em um livro com apenas mais de 1000 páginas. E o filme, com 3 horas de duração, não consegue contar toda a história do livro. Seriam necessário pelo menos 2 filmes para contar toda a obra, e muita coisa ficou para trás. Bem, você que nunca leu o livro, sabe quem na verdade é o palhaço Pennywise? Hoje eu vou contar um breve resumo do filme e a origem desta assustadora entidade maligna, e vamos conhecer um pouco do universo compartilhado de Stephen King para entender melhor esta história. Então preparem-se e venham comigo, porque vou levá-los para navegar pelas tenebrosas obras de Stephen King. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, It, a Coisa, a origem do assustador palhaço Pennywise. Turma, a história começa relatando a triste e terrível morte de um menino que, brincando com seu barquinho de papel, é atacado por um palhaço assassino, a Coisa, que antes dele já havia cometido outros crimes na cidade de Derry, um lugar misterioso e com um passado marcado por mortes horríveis e difíceis de compreender. E o mais chocante, parece que os moradores da cidade não se importam com isso. Após a morte do irmão, Bill vê sua vida familiar desmoronar, porque os pais, arrasados com a morte do filho mais novo, demonstram total apatia perante a vida. E Bill, apenas um garoto, se sente sozinho e também é culpado pela tragédia que se instalou em sua casa. O que torna a vida de Bill menos difícil é a amizade que ele faz com 6 crianças também moradoras de Denver. E depois, quando os laços da confiança já estão feitos, todas elas revelam que presenciaram algo sobrenatural e muito ruim em suas vidas. E este algo sobrenatural é, na verdade, o palhaço Pennywise, o que leva à conclusão de que a Coisa já tentou matar cada uma daquelas crianças. E na medida que a leitura ou o filme avança, você conseguirá montar a história em sua mente de uma forma linear, pois a história intercala momentos do passado de Bill e seus amigos com o presente, quando eles já não são mais moradores da pequena cidade de Denver. Eles são adultos, levando uma vida aparentemente normal, até o dia que Mike, uma das crianças que no passado conseguiu vencer a Coisa, chama os amigos de volta à cidade, pois ele tem certeza que o monstro assassino voltou a atacar. Mike trabalha numa biblioteca e é pesquisador assíduo de sua própria cidade. Ele pesquisa todo o passado de Denver, desde quando a cidade era apenas uma vila até o momento presente. Assim ele descobre que a Coisa ataca em média a cada 30 anos, destruindo lares, causando pânico e transformando pessoas más em piores, instigando elas ao mal,
à vingança, ao preconceito, à violência e, como sempre, ele acaba matando e devorando crianças. É realmente um filme assustador. O reencontro dos amigos, que no passado conseguiram vencer a coisa, reforça o quanto a amizade deles era forte, pois à medida que conversam e se redescobrem, toda a história que eles viveram na cidade quando crianças vem à tona com muita força e clareza, o que gera um conforto familiar, como se quando reunidos eles fossem realmente uma família disposta a combater todo o mal, e assim eles partem para desta vez matar realmente a coisa, custe o que custar. E esta é a história de It, o palhaço assassino. E o final, bem, eu vou deixar para vocês assistirem pessoalmente, tenho certeza que vão adorar. A origem da coisa. Agora vamos entrar no incrível universo de Stephen King, pois por incrível que pareça, a origem do Pennywise foi há milênios atrás, quando a Terra ainda era nova, durante um evento cataclísmico, semelhante a uma colisão com um asteroide em uma parte isolada do mundo, que posteriormente seria chamada de Derry, no que hoje é conhecido como o estado do Maine. Surgiu uma criatura de poderes quase ilimitados. Seu nome é Pennywise, e Pennywise aguardou durante milênios pelo aparecimento da raça humana para que pudesse caçá-los. Desde então, isso vem acontecendo em ciclos de 25 a 30 anos, período nos quais ele entra em atividade para logo após hibernar, enquanto faz sua digestão e aguarda pelas próximas vítimas. E sua forma mais conhecida atualmente é a de um palhaço, pois ele a usa para atrair crianças, que são suas vítimas preferidas. Segundo o próprio Pennywise, ele as prefere porque os medos das crianças são mais fáceis de serem transformados em formas físicas e, consequentemente, é mais fácil assustá-las, diferente dos adultos, que possuem medo de coisas mais abstratas, como a solidão, o que há depois da morte, separações, decepções amorosas, entre outras coisas. Então a coisa se alimenta dos medos das crianças, e assustá-las antes de matá-las seria o equivalente a temperar um prato antes de comer. Seus ciclos de ataques são extremamente violentos, porém as pessoas logo se esquecem deles por causa da influência psíquica que a coisa causa nos moradores de Derry. Pennywise é o inimigo natural de Maturin, a grande tartaruga, uma entidade superior que, na concepção dos multiversos criadas por Stephen King, funciona como a criadora do universo em que vivemos. Tanto a tartaruga quanto a coisa, entretanto, foram criados por outra entidade maior, conhecida como o Outro, e que muito provavelmente trata-se de Gun, um dos conceitos mais parecidos com um deus maior na história da Torre Negra, que é uma saga de 8 livros que possui diversas ligações com os outros romances de Stephen King. Ambos são inimigos eternos, já que enquanto a tartaruga representa a criação, a coisa representa a destruição. A coisa aparentemente se originou em um vazio existencial que envolve o universo, um lugar conhecido como macroverso, um conceito bem semelhante ao estabelecido mais tarde como as Trevas Todashi em A Torre Negra. E o verdadeiro nome de Pennywise é desconhecido, embora vários pontos do romance ele próprio afirma que seu verdadeiro nome é Robert Gray. A partir de agora este vídeo conterá alguns spoilers. Os garotos, os protagonistas do filme, acreditam que o Pennywise ele era masculino, mas no final do filme descobre-se que sua real forma era de uma aranha.
e tudo indica que a coisa seja do sexo feminino. Eu particularmente acredito que a coisa é assexuada. Entretanto, apesar de ser considerada como sua forma final, a imagem de uma aranha é apenas o próximo que a mente humana pode chegar de sua forma, que nunca será realmente compreendida. Sua forma final existe em um reino além do físico, chamado Deadlight, ou Luzes Mortas. Em um certo trecho do livro, Bill se aproxima perigosamente deste lugar, mas acaba vencendo a coisa antes que isso aconteça. Um ser humano que se deparasse com esses territórios muito provavelmente acabaria enlouquecendo. A única pessoa conhecida que sobreviveu a uma visita às Deadlights é a esposa de Bill, Aldra Phillips. As formas de Pennywise. Suas principais formas, além do palhaço Pennywise, incluem o lobisomem, o monstro da Lagoa Negra, a múmia, um tubarão, o monstro de Frankenstein, a lua, um pássaro gigante, um leproso, um enxame de sanguessugas, um cadáver em decomposição, outras transformações que não citei e a aranha. Bem, todas essas formas, com exceção da aranha, são manifestações físicas dos medos que as crianças de Derry possuíam e que a coisa utilizava para deixá-las mais assustadas ainda. Apesar de se ver como um ser superior, afirmando que seu cérebro abrange um continente inteiro, a coisa apresenta vários pontos fracos que o Clube dos Perdedores acaba por fim explorando muito bem, pois o seu ego é inclusive um dos principais defeitos dele. Em vários pontos da trama, por se achar superior às suas vítimas, ele acaba deixando-as escaparem. E a coisa é uma entidade que é psiquicamente sensível. Desse modo, quem for corajoso e bravo é capaz de vencê-lo, mesmo quando ele aparece em suas formas mais diabólicas, justamente para incutir o medo no coração de suas vítimas e minimizar este poder ao qual ela é bastante susceptível, turma. Entre as principais habilidades do Pennywise está a capacidade de mudança de forma, como já falei várias vezes, invisibilidade parcial, a capacidade de criar ilusões, como balões flutuando contra o vento, fotografias em movimento, muito sangue e gore, assombrações, coisas completamente inexplicáveis, além de ilusões que trabalham com outros sentidos, como audição, tato, olfato e paladar, sendo que a capacidade de tornar-se invisível aplica-se na maioria das vezes a todas essas outras capacidades, já que apenas as vítimas que a coisa escolhe é quem podem presenciar estes fenômenos, e a coisa possui ainda a capacidade de se regenerar rapidamente e o poder de ler a mente das pessoas e de se comunicar e de controlá-las telepaticamente. Ele também possui teletransporte, telecinese e até mesmo a manipulação do tempo. E apesar de possuir todos estes e mais alguns dons, a coisa não é indestrutível. Ela precisa se submeter às leis das formas que ela ocupa. Suas formas físicas podem inclusive sangrar, serem danificadas e até mesmo destruídas. E durante seu período de hibernação, que sabemos que dura entre 25 e 30 anos, a coisa torna-se especialmente vulnerável neste aspecto, em especial a ataques surpresas. E agora você sabe tudo sobre a coisa, sobre o Pennywise, sobre a obra-prima do medo de Stephen King.